Tenho acordado todas as noites assustado, suando frio e não sei mais o que fazer. Trabalho como coveiro em um cemitério municipal aqui na periferia de São Paulo. E depois de 8 anos no serviço, achava que já tinha visto de tudo. A gente acaba se acostumando com o silêncio, com a solidão do lugar e até com algumas histórias estranhas que o pessoal conta. Mas o que aconteceu comigo há 3 semanas foi diferente. Tão diferente que ainda tremo só de lembrar. E olha que não sou o homem de ter medo fácil, não. Tudo começou quando as contas começaram a apertar mais que o normal lá em casa. Minha esposa tinha perdido o emprego em uma confecção pequena do bairro. E com 2 crianças pequenas para alimentar, o salário de coveiro mal dava para colocar comida na mesa. Já estava devendo 2 meses de aluguel do nosso barraco e o dono do mercadinho da esquina não queria mais vender fiado pra gente. Foi nessa época que recebi aquela proposta. Agora me arrependo amargamente de ter aceitado. Mas naquela hora, quando vi todo aquele dinheiro, pensei que fosse a solução dos meus problemas. Como eu estava enganado. Estava quase terminando o meu turno quando aquele sujeito apareceu no cemitério. Era um homem alto, usava um terno escuro bem alinhado e tinha um jeito diferente de falar, todo educado. Achei estranho, porque já passava das 9 da noite e o cemitério estava fechado para visitantes. Ele veio andando devagar até onde eu guardava as ferramentas e foi direto ao assunto. Disse que precisava de alguém que conhecesse bem o local e que pagaria muito bem por alguns serviços especiais durante a madrugada. Confesso que na hora fiquei desconfiado, mas quando ele abriu a pasta e mostrou um envelope cheio de dinheiro, minha cabeça começou a girar. Era mais dinheiro do que eu ganhava em 3 meses de trabalho. O homem explicou que o serviço era simples. Eu só precisava acender algumas velas em lugares específicos do cemitério e repetir umas palavras que ele me ensinaria. Disse que não era nada demais, que eram rituais de proteção espiritual e que ninguém seria prejudicado. Fiquei pensando nos meus filhos com fome em casa, no aluguel atrasado, nas contas se acumulando. Acabei aceitando. Ele me deu um adiantamento de R$2.000 na hora e disse que voltaria na noite seguinte com o resto do dinheiro e as instruções. Guardei aquele envelope no bolso, sentindo um peso na consciência, mas tentei me convencer de que não estava fazendo nada de errado. Afinal, era só acender umas velas, não é? Como eu poderia imaginar no que estava me metendo? No dia seguinte, ele apareceu pontualmente à meia-noite, carregando uma sacola preta. Dentro tinha velas pretas e vermelhas, um papel com palavras escritas numa língua que eu não conhecia e um mapa desenhado à mão do cemitério, com alguns túmulos marcados em vermelho. As instruções eram bem específicas. Eu tinha que acender as velas em uma ordem certa, colocar cada uma em um túmulo marcado e repetir aquelas palavras estranhas 3 vezes em cada parada. Ele me garantiu que era só fazer isso por 7 noites seguidas. O resto do dinheiro prometido estava ali, em outro envelope gordo. Olhei em volta, meio sem jeito, mas àquela hora o cemitério estava completamente vazio. Comecei o ritual naquela mesma noite. No começo, parecia tudo bem, apesar do frio na barriga que eu sentia. As velas eram pesadas e tinham um cheiro forte, diferente de qualquer vela que já tinha visto antes. Enquanto eu andava entre os túmulos, seguindo o mapa, tinha a impressão de que o ar estava ficando mais pesado, mais difícil de respirar. Tentava me concentrar apenas nas palavras que precisava falar, mesmo sem entender o que significavam. Mas tinha algo estranho acontecendo. As sombras pareciam se mexer sozinhas, e eu comecei a ouvir uns barulhos que nunca tinha percebido antes, mesmo depois de tantos anos trabalhando ali. Na terceira noite, foi quando as coisas começaram a ficar realmente assustadoras.
Enquanto eu acendia as velas e repetia aquelas palavras estranhas, comecei a sentir um vento gelado que não batia em lugar nenhum, só ao meu redor. As chamas das velas ficavam inquietas, dançando sem parar, mesmo nos lugares mais abrigados do cemitério. E tinha outra coisa que estava me incomodando muito. Todas as manhãs, quando eu voltava para trabalhar, encontrava as velas completamente derretidas, mas o que me deixava arrepiado era que a cera tinha formado desenhos estranhos no chão, parecendo símbolos que eu nunca tinha visto antes. O homem do terno aparecia toda noite no mesmo horário, sempre pontual, sempre com mais instruções e mais dinheiro. Ele nunca ficava para ver o ritual, só me entregava o material e ia embora no carro dele, um sedã preto que não fazia barulho nenhum ao partir. Uma coisa que me chamava a atenção era que ele nunca demonstrava expressão nenhuma no rosto, era como se estivesse usando uma máscara. Eu já estava ficando muito nervoso com tudo aquilo, mas o dinheiro era bom demais para desistir. Em casa, minha esposa perguntava de onde estava vindo aquele dinheiro todo, e eu inventava que tinha arrumado um trabalho extra de vigia noturno. Na quinta noite aconteceu algo que me fez querer largar tudo. Estava quase terminando de acender a última vela quando escutei um choro de criança vindo de algum lugar próximo. Não era um choro normal. Parecia distante e abafado, como se viesse debaixo da terra. Meu corpo inteiro gelou. Conhecia cada canto daquele cemitério e nunca tinha ouvido nada parecido em todos esses anos. Apontei a lanterna em todas as direções, mas não via ninguém. O choro foi ficando mais alto e, junto dele, comecei a ouvir vozes sussurrando aquelas mesmas palavras que eu estava recitando no ritual. Naquela noite, voltei para casa tremendo. Não consegui dormir direito. E quando finalmente peguei no sono, tive pesadelos horríveis com crianças chorando e mãos saindo da terra. Acordei várias vezes suando frio, e minha esposa começou a notar que tinha algo errado comigo. Ela dizia que eu estava falando sozinho durante o sono, repetindo palavras que ela não entendia. O pior é que comecei a sentir que estava sendo observado o tempo todo, mesmo durante o dia. Era como se tivesse sempre alguém ou alguma coisa me seguindo, me vigiando de perto. Mas toda vez que eu olhava para trás, não tinha ninguém. Na quinta noite aconteceu algo que me fez querer largar tudo. Estava quase terminando de acender a última vela, quando escutei um choro de criança vindo de algum lugar próximo. Não era um choro normal. Parecia distante e abafado, como se viesse debaixo da terra. Meu corpo inteiro gelou. Conhecia cada canto daquele cemitério e nunca tinha ouvido nada parecido em todos esses anos. Apontei a lanterna em todas as direções, mas não via ninguém. O choro foi ficando mais alto e junto dele comecei a ouvir vozes sussurrando aquelas mesmas palavras que eu estava recitando no ritual. Naquela noite, voltei para casa tremendo. Não consegui dormir direito e quando finalmente peguei no sono, tive pesadelos horríveis com crianças chorando e mãos saindo da terra. Acordei várias vezes suando frio. E minha esposa começou a notar que tinha algo errado comigo. Ela dizia que eu estava falando sozinho durante o sono, repetindo palavras que ela não entendia. O pior é que comecei a sentir que estava sendo observado o tempo todo, mesmo durante o dia. Era como se tivesse sempre alguém ou alguma coisa me seguindo, me vigiando de perto. Mas toda vez que eu olhava para trás, não tinha ninguém. Na sexta noite mal consegui chegar ao cemitério. Minhas pernas tremiam tanto que pensei em desistir. Mas o homem já estava lá me esperando, dessa vez com um sorriso estranho no rosto. Ele parecia diferente. Seus olhos estavam fundos e escuros, quase pretos, e sua pele parecia mais pálida que o normal.
entregou a sacola com as velas e disse que faltava só mais uma noite depois daquela. Percebi que suas mãos estavam geladas quando ele me passou o envelope com o dinheiro. Era um frio que não parecia natural. Assim que ele foi embora, comecei o ritual, querendo terminar aquilo o mais rápido possível. Durante o ritual dessa noite, as coisas pioraram muito. O ar ficou tão pesado que eu mal conseguia respirar. As velas começaram a acender sozinhas antes mesmo de eu chegar perto delas, e as chamas eram muito maiores do que o normal, quase do tamanho do meu braço. Os sussurros e o choro de criança voltaram, mas agora pareciam vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Em um momento, eu podia jurar que vi vultos se movendo entre os túmulos, como se estivessem dançando ao redor das velas. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o papel com as palavras, e minha voz saía fraca e rouca. Na última noite, cheguei mais cedo ao cemitério. Estava decidido a perguntar para aquele homem o que realmente significava tudo aquilo. Esperei por horas, mas pela primeira vez, ele não apareceu. Fiquei ali parado, com as velas da noite anterior ainda na sacola, sem saber o que fazer. Já passava da meia-noite quando comecei a sentir aquele frio estranho de novo. As luzes dos postes começaram a piscar e depois se apagaram todas de uma vez, deixando o cemitério na escuridão total. Foi quando eu percebi que tinha algo muito errado. Dava para ver uma luz fraca vindo dos túmulos onde eu tinha colocado as velas nas noites anteriores, mesmo sem nenhuma vela acesa. Naquele momento, todo o cemitério pareceu ganhar vida. O chão começou a tremer de leve e aqueles sussurros voltaram mais altos que nunca. Não eram mais só vozes de crianças, eram vozes de todo tipo, algumas graves e profundas, outras agudas e desesperadas. Das rachaduras de alguns túmulos começou a sair uma fumaça escura que foi tomando forma no ar. Larguei tudo e saí correndo em direção ao portão, mas minhas pernas pareciam pesadas como chumbo. Consegui chegar em casa não sei como, e passei a noite inteira acordado, rezando. Na manhã seguinte, quando voltei para trabalhar, estava tudo normal. As velas tinham sumido, não havia marcas de fumaça, nada. O homem do terno nunca mais apareceu. E até hoje não sei explicar o que aconteceu naquelas 7 noites. Já se passaram 3 meses desde aquela última noite, mas as coisas nunca mais foram as mesmas para mim. Não consigo mais trabalhar durante a noite. Tive que pedir transferência para o turno da manhã. Toda vez que escuto um barulho diferente ou vejo uma sombra, meu coração dispara. O dinheiro que ganhei naquela semana acabou sendo usado para pagar as contas atrasadas, mas às vezes penso se valeu mesmo a pena. Minha esposa diz que eu mudei, que ando assustado demais, que falo sozinho enquanto durmo. E ela tem razão. Continuo tendo pesadelos com aquelas vozes, com a fumaça escura saindo dos túmulos, com o rosto pálido daquele homem. Semana passada, aconteceu algo que me fez decidir compartilhar essa história aqui. Estava fazendo a limpeza perto daqueles mesmos túmulos, quando encontrei pedaços de cera preta e vermelha enterrados na terra. Quando peguei um deles na mão, senti aquele mesmo frio estranho de novo. E à noite, acordei com meu filho mais novo chorando, dizendo que tinha um homem de terno parado na janela do quarto dele, sorrindo. Quando fui ver, não tinha ninguém lá, mas encontrei marcas de sapato no jardim. Agora não sei mais o que fazer ou a quem recorrer. Só sei que nunca mais vou aceitar dinheiro de estranhos, não importa o quanto esteja precisando. Às vezes me pego olhando para o teto do meu quarto às 3 da manhã, tentando entender se tudo o que aconteceu foi real ou se minha mente cansada estava me pregando peças. Já se passaram 4 meses, mas ainda sinto um frio na espinha quando lembro daquelas noites.
Sou Josiel, tenho 32 anos e até pouco tempo atrás vivia sozinho com minha mãe em uma casa simples na periferia de São Paulo, cuidando dela desde que o Alzheimer começou a consumir sua memória. O diagnóstico veio há 3 anos e desde então vi nossa vida desmoronar aos poucos. Precisei abandonar meu emprego de vendedor numa loja de móveis. Vendi praticamente tudo o que tínhamos de valor e mesmo assim mal conseguíamos comprar os remédios caríssimos que ela precisava tomar todos os dias. Julho deste ano foi quando toquei o fundo do poço. Tinha emagrecido 8 quilos, vivia à base de café e pão com manteiga, dormia no máximo 2 horas por noite. Minha mãe estava cada vez pior. Acordava gritando de madrugada, chamando por pessoas que já tinham morrido há anos. Confundia o banheiro com a cozinha. Não me reconhecia mais. Numa dessas manhãs intermináveis, depois de passar a noite toda tentando fazer ela voltar para a cama, arrastei meus pés até a padaria do seu Nelson para comprar o pão de todo dia. Foi quando vi aquele cartaz meio amarelado no mural de avisos, como se tivesse sido colocado ali especialmente para mim. Cuidador especializado em pacientes com Alzheimer. Tratamento moderno e eficaz. Preços acessíveis. Em condições normais, eu nem teria dado atenção, mas naquele momento completamente esgotado e sem perspectiva, aquilo pareceu um sinal do destino. Tirei uma foto do anúncio com as mãos tremendo e naquela mesma tarde, depois de finalmente conseguir fazer minha mãe dormir, mandei uma mensagem para o número do cartaz. 2 horas depois, recebi a resposta. Um homem que se apresentou como Dr. Tiago marcou uma visita para aquela mesma noite, depois das 10. Confesso que achei estranho o horário, mas ele explicou que seu método de tratamento funcionava melhor durante a noite, quando o paciente estava mais calmo e receptivo. O preço que ele pediu era bem abaixo do mercado, menos da metade do que outros cuidadores cobravam. Naquela altura, qualquer ajuda seria bem-vinda, então aceitei. Lembro que passei o resto do dia ansioso, arrumando a casa e organizando todos os exames e laudos médicos da minha mãe, querendo parecer um filho mais preparado do que realmente era. Quando a campainha tocou, pontualmente às 10 horas da noite, senti meu coração disparar. Abri a porta e me deparei com um homem alto, magro, aparentando uns 50 anos, vestindo um jaleco branco impecável. Seus olhos eram de um castanho tão escuro que pareciam pretos, e tinha um jeito calmo e profissional de falar que me passou confiança imediata. Ele entrou em silêncio, carregando uma maleta de couro antiga, e pediu para ver minha mãe primeiro. Ela estava no quarto, dormindo inquieta como sempre. O Dr. Tiago ficou alguns minutos apenas observando ela, fazendo anotações num caderninho que tirou do bolso. Depois, me explicou que seu tratamento era uma mistura de técnicas orientais antigas com terapias modernas, algo que ele desenvolveu ao longo de anos de estudo. Garantiu que em poucas sessões veríamos resultados surpreendentes. Aquela primeira noite de tratamento foi diferente. Depois que o Dr. Tiago terminou de examinar minha mãe, ele tirou da maleta alguns objetos que nunca tinha visto antes. Velas escuras, um tipo de incenso com cheiro forte de ervas e um livro muito antigo, com a capa toda desgastada. Pediu que eu ficasse na sala enquanto ele trabalhava. Disse que era importante não interromper o processo. Durante quase 2 horas, ouvi ele sussurrando palavras que não conseguia entender. Não parecia português nem inglês. Era uma língua estranha que me causava uma sensação esquisita. De vez em quando, escutava minha mãe respondendo alguma coisa, o que me surpreendeu porque ela mal conseguia formar frases completas há meses. Quando ele saiu do quarto, percebi que tinha desenhado alguns símbolos estranhos com giz branco nas paredes, próximos à cabeceira da cama. Explicou que eram símbolos de cura ancestrais e que não deveriam ser apagados de jeito nenhum. Marcou mais 4 sessões para aquela semana, sempre no mesmo horário. Antes de ir embora, me entregou um frasco pequeno
com um líquido escuro, orientando que desse 3 gotas para minha mãe toda noite antes de dormir. O cheiro era forte, parecido com aquele incenso que ele tinha queimado. Fiquei um pouco receoso, mas ele garantiu que era apenas um preparado natural para ajudar no sono. Naquela noite, pela primeira vez em meses, minha mãe dormiu a noite inteira sem acordar nenhuma vez. As sessões seguintes seguiram um padrão parecido, mas cada vez mais intenso. O Dr. Tiago chegava sempre no mesmo horário, com sua maleta antiga, e passava horas no quarto com minha mãe. Os sussurros em língua estranha foram ficando mais altos, às vezes pareciam até pequenos cantos. Ele também começou a desenhar mais símbolos pela casa, não só nas paredes do quarto, mas também em volta das janelas e portas. Disse que era para fortalecer o tratamento. O mais impressionante é que minha mãe realmente começou a melhorar. No 5º dia, ela acordou me chamando pelo nome, algo que não fazia há quase 1 ano. Na semana seguinte, já conseguia tomar banho sozinha e até se lembrou da receita de bolo de fubá que fazia quando eu era criança. Mas junto com as melhoras, comecei a notar algumas coisas estranhas. O cheiro forte de ervas nunca saía da casa, mesmo com todas as janelas abertas. Durante a noite, às vezes acordava com barulhos de passos no corredor, mas quando ia verificar, não havia ninguém. Minha mãe passou a ter momentos em que falava sobre acontecimentos de décadas atrás, como se tivessem acabado de acontecer, com detalhes que ela não deveria se lembrar. O mais perturbador era seu olhar. Nos momentos de lucidez, seus olhos pareciam diferentes, mais escuros, quase como os do Dr. Tiago. E ela começou a ter uma força física que não condizia com sua idade e condição, chegando a reorganizar sozinha todos os móveis pesados da sala numa madrugada. A situação começou a ficar realmente assustadora quando minha mãe passou a ter conversas sozinha durante a madrugada. De início, pensei que fosse apenas ela falando dormindo, mas numa noite, escutei claramente outra voz respondendo. Uma voz grave e rouca que não era do Dr. Tiago. Fiquei paralisado no meu quarto, tentando me convencer que era só minha imaginação. No dia seguinte, encontrei marcas estranhas no chão da cozinha, como se alguém tivesse arrastado algo muito pesado. Quando questionei minha mãe, ela simplesmente sorriu e disse que tinha recebido uma visita de um velho amigo durante a noite. O problema é que moramos só nós dois e as portas estavam todas trancadas. Na 10ª sessão de tratamento, aconteceu algo que me fez questionar tudo. Estava na sala, como sempre, quando ouvi minha mãe conversando normalmente com o Dr. Tiago. Ela falava sobre meu pai, sobre como eles se conheceram, detalhes da vida deles que eu mesmo não sabia. Mas então, no meio da conversa, ela começou a contar coisas que nunca aconteceram. Falava sobre viagens que nunca fizemos, pessoas que nunca conhecemos. E o mais assustador, contava tudo isso com a voz embargada de emoção, como se fossem memórias reais e preciosas. Quando tentei interromper a sessão, o Dr. Tiago abriu a porta com uma expressão severa que nunca tinha visto antes e disse que era extremamente perigoso interromper o processo naquele estágio. Naquela mesma noite, depois que o Dr. Tiago foi embora, percebi que os símbolos nas paredes pareciam estar se movendo. Não era um movimento óbvio, mas quando eu olhava de relance, tinha certeza que eles mudavam levemente de posição. Tentei tirar foto com o celular para ter certeza, mas todas as fotos saíam desfocadas, como se houvesse uma névoa na frente das paredes. O frasco com o líquido escuro que ele tinha deixado agora estava sempre gelado ao toque, mesmo nos dias mais quentes. E o mais perturbador, comecei a ter sonhos terríveis, onde via minha mãe conversando com uma sombra escura e acordava sempre às 3h33 da manhã, com aquele cheiro forte de ervas mais intenso que o normal. Foi quando decidi pesquisar mais sobre o Dr. Tiago. Voltei à padaria para ver o cartaz, mas ele tinha desaparecido.
O seu Nelson, dono da padaria, jurou que nunca tinha visto cartaz nenhum sobre cuidador de Alzheimer no mural. Tentei procurar o número que ele tinha me passado na internet, mas não existia registro. Era como se ele tivesse surgido do nada. Naquela noite, enquanto esperava ele chegar para a próxima sessão, ouvi minha mãe no quarto conversando com alguém. Quando cheguei perto da porta, ela estava falando numa língua parecida com a que o Dr. Tiago usava durante as sessões. Abri a porta devagar e vi que ela estava sozinha, sentada na cama, com os olhos fixos no espelho. Mas seu reflexo demorava alguns segundos para acompanhar seus movimentos. Tentei confrontar o Dr. Tiago sobre tudo isso na sessão seguinte, mas ele manteve aquela calma perturbadora de sempre. Explicou que as mudanças de comportamento eram normais durante o tratamento, que em casos avançados de Alzheimer, o paciente às vezes desenvolvia habilidades compensatórias. Mas eu não estava convencido. Na mesma noite, fingi que tinha saído para comprar algo e voltei em silêncio. Quando cheguei perto do quarto, ouvi mais de uma voz junto com a da minha mãe e do Dr. Tiago. Eram vozes graves, algumas pareciam muito antigas, falando naquela língua estranha. Juntei coragem e abri a porta. Por uma fração de segundo, vi várias sombras em volta da cama da minha mãe, mas quando pisquei, havia apenas ela e o doutor sentados normalmente. E então, tudo parou. Do nada. O Dr. Tiago simplesmente não apareceu na sessão seguinte, nem na outra, nem na outra. O número que ele tinha me passado só dava caixa postal. Os símbolos nas paredes começaram a desaparecer sozinhos, como se estivessem sendo lentamente apagados. O frasco com o líquido escuro evaporou completamente, deixando apenas o vidro vazio. O mais estranho é que minha mãe continuou lúcida, lembrando de tudo, das coisas reais e das que nunca aconteceram. Até hoje, 4 meses depois, ela continua assim. Às vezes, acordo de madrugada e a encontro olhando pela janela, sussurrando naquela língua estranha. Quando pergunto sobre o Dr. Tiago, ela sorri de um jeito diferente e diz que ele foi embora porque o trabalho estava feito. Nunca mais consegui encontrar nenhuma informação sobre ele. É como se nunca tivesse existido. E, sinceramente, não sei se quero encontrar. Há 5 anos venho estudando para concursos públicos, praticamente sem vida social. Todo o meu tempo livre era dedicado aos livros, fazendo questões e assistindo videoaulas. Minha família sempre me apoiou, especialmente depois que meu filho nasceu. Eu precisava dar um futuro melhor para ele. Meu marido, Paulo, segurava as pontas em casa enquanto eu passava horas no cursinho. Mesmo assim, depois de tantas tentativas, eu continuava por um tris, sempre na linha de corte. Na última prova, fiquei em 11º lugar, com 10 vagas. Foi um baque tão grande que pensei em desistir, mas não podia. Precisava dessa aprovação mais do que tudo. Foi quando Marina, uma colega do cursinho, me procurou depois da aula. Ela tinha passado em 1º lugar em um concurso super concorrido, algo que ninguém esperava. Enquanto tomávamos um café, ela começou a me contar sobre um professor particular que tinha um método diferente de ensino. Segundo ela, era garantia de aprovação. No início, achei estranho, porque ela falava baixo e olhava para os lados, como se não quisesse que ninguém ouvisse. Marina me passou o contato dele, mas fez questão de avisar que o método era um pouco fora do comum. Naquela altura, depois de tanto esforço sem resultado, eu estava disposta a tentar qualquer coisa. Entrei em contato com o professor naquela mesma noite. A voz dele era baixa e calma ao telefone, mas algo nela me causou um desconforto que não soube explicar. Ele não quis me passar o endereço de primeira. Disse que precisava me avaliar antes. Fizemos uma chamada de vídeo onde ele me fez várias perguntas sobre minha vida, minha família e principalmente sobre o quanto eu realmente queria passar nesse concurso.
No final da conversa, ele ficou em silêncio por alguns segundos, me observando, e então disse que aceitaria me ajudar, mas deixou claro que seu método era específico e que todas as regras precisavam ser seguidas à risca. As orientações dele eram bem peculiares. Eu só podia estudar depois das 10 da noite, usando uma vela roxa que ele mesmo me enviaria. O material de estudos precisava ficar sempre à minha direita, e eu não podia olhar diretamente para ele. Tinha que ler meio que pelo canto do olho. Na hora achei aquilo tudo muito estranho, até pensei em desistir, mas lembrei da Marina e do quanto ela tinha se dado bem na prova. E o mais importante, essa seria minha última tentativa, já que o edital deixava claro que não poderia fazer o concurso de novo pelos próximos 5 anos. Aceitei todas as condições. Na primeira noite seguindo o método, senti algo diferente. A vela tinha um cheiro forte de ervas que me deixava meio zonza, mas ao mesmo tempo super focada no conteúdo. Era como se as informações entrassem na minha cabeça sem esforço. Estudei assim por 1 mês inteiro, sempre seguindo as instruções dele à risca. Meu filho às vezes acordava chorando no meio da noite e por mais que doesse meu coração, eu não podia parar para atendê-lo. Era uma das regras. Paulo cuidava dele nesses momentos, mesmo sem entender direito por que eu tinha que estudar daquele jeito específico, até que chegou o dia da prova. Fui aprovada em primeiro lugar, com uma nota que nunca imaginei alcançar. Quando saiu o resultado, mal pude acreditar. Liguei na mesma hora para meus pais para contar a novidade, mas algo estranho aconteceu. Minha mãe atendeu o telefone como se estivesse falando com uma desconhecida. No começo achei que fosse brincadeira, mas então ela começou a perguntar quem eu era e por que estava ligando. Meu pai pegou o telefone e teve a mesma reação. O pior é que eles pareciam genuinamente confusos, como se realmente não me conhecessem. Desliguei assustada e corri para a casa deles, mas quando cheguei lá, eles me trataram como uma estranha, tentando invadir a casa. Voltei para casa em pânico, precisando do apoio do Paulo e do nosso filho, mas a situação só piorou. Quando abri a porta, meu marido estava na sala com uma expressão desconfiada, como se eu fosse uma intrusa. Ele segurava nosso filho no colo de forma protetora e começou a questionar o que eu estava fazendo ali. Tentei explicar que morava ali, que éramos casados há anos, mostrei as fotos na parede, nossa certidão de casamento, mas ele olhava para tudo aquilo como se fosse a primeira vez. O pior foi quando nosso filho começou a chorar, se agarrando ao pescoço do pai, com medo de mim. Meu coração despedaçou quando ele disse: "Papai, quem é essa moça?" Desesperada, tentei entrar em contato com o professor, mas o número não existia mais. Procurei a Marina no cursinho e descobri que ninguém a conhecia, era como se ela nunca tivesse existido. Foi então que comecei a relacionar os fatos. Cada questão que eu tinha acertado na prova parecia ter custado a memória de alguém que eu amava. 78 questões certas, e agora as pessoas mais importantes da minha vida não faziam ideia de quem eu era. Tentei desistir do cargo público, achando que isso pudesse reverter a situação, mas descobri da pior maneira que não era possível. Quando fui tomar posse no cargo, uma sensação gelada percorreu minha espinha. Na mesa do diretor havia uma vela idêntica àquela que usei para estudar. Ele sorriu de um jeito estranho e disse que agora eu pertencia ao serviço público para sempre. Tentei pedir exoneração no dia seguinte, mas descobri que era impossível. Toda vez que tentava assinar os papéis, minha mão simplesmente travava. E pior, a cada dia de trabalho, mais memórias iam se apagando. Os vizinhos que me conheciam desde pequena começaram a me olhar como uma estranha. Minhas amigas de infância não me reconheciam mais. Até mesmo minha madrinha, que praticamente me criou, passou a me evitar. Hoje faz exatamente 1 ano que tomei posse. Moro sozinha num apartamento perto do trabalho, já que não posso mais viver com minha família.
Eles chamam a polícia toda vez que tento me aproximar. Passo as noites em claro, olhando as fotos antigas, tentando entender como deixei isso acontecer. Todo dia de manhã vejo meu filho na escola, de longe, sem poder abraçá-lo. Ele já tem outro quarto na casa, que costumava ser nossa, e o Paulo começou a sair com outra pessoa. O pior é que eles parecem felizes, como se o espaço que eu ocupava em suas vidas nunca tivesse existido. Às vezes me pergunto se valeu a pena, mas agora é tarde demais para voltar atrás. Nunca imaginei que um simples benzimento gratuito pudesse mudar tanto a minha vida. E não estou falando de mudança no sentido positivo, podem acreditar. O que aconteceu comigo e com minha filha no metrô de São Paulo foi tão perturbador que até hoje tenho dificuldade de falar sobre isso. Trabalho como vendedora ambulante na linha vermelha há mais de 5 anos e sempre achei que conhecia todos os perigos dali, mas nada me preparou para o que estava por vir. Tudo começou quando minha filha Amanda, de apenas 7 anos, ficou doente com uma febre que não passava de jeito nenhum. Levei em posto de saúde, fiz todos os exames que o médico pediu, dei os remédios certinho, mas nada adiantava. Como mãe solteira, ver minha única filha definhando dia após dia estava me destruindo por dentro. Foi numa quarta-feira à noite, quando eu já estava terminando meu dia de trabalho, que a dona Carminha veio até mim com aquela informação que mudaria tudo. Ela era uma das vendedoras mais antigas do metrô, dessas que conhece todo mundo e sabe de tudo que acontece por ali. Com um sorriso no rosto, me contou sobre uma senhora misteriosa que sempre pegava o último vagão depois das 9 da noite, fazendo benzimentos de graça para quem precisasse. Confesso que no começo fiquei desconfiada, mas quando ela me contou que o neto dela tinha se curado de uma bronquite grave depois do benzimento, algo dentro de mim se acendeu. Naquele momento de desespero, vendo minha filha cada dia mais fraca, eu estava disposta a tentar qualquer coisa. Ainda mais sendo de graça, porque dinheiro era algo que eu não tinha sobrando. No dia seguinte, decidi ficar até mais tarde no metrô para encontrar essa tal senhora. Quando deu 9h30 da noite, entrei no último vagão e logo a vi. Uma mulher de uns 60 anos, cabelos bem branquinhos presos num coque, usando um vestido azul bem simples e carregando uma bolsa de pano surrada. O mais estranho é que mesmo o vagão estando praticamente vazio, ninguém sentava perto dela. Fiquei observando por um tempo e vi quando uma moça se aproximou, cochichou alguma coisa no ouvido dela e a senhora começou a fazer umas orações em voz baixa. Criei coragem e me aproximei assim que a moça saiu. Contei sobre a Amanda e a senhora apenas sorriu, dizendo que poderia ajudar. Ela pediu para eu trazer minha filha no dia seguinte, no mesmo horário. Eu estava tão desesperada que nem pensei 2 vezes. Na noite seguinte, lá estava eu com a Amanda, que mal se aguentava em pé de tão fraca. A senhora começou a passar a mão alguns centímetros acima do corpo dela, sem encostar, murmurando umas palavras que eu não conseguia entender. O mais impressionante foi que, na mesma hora, Amanda parou de tremer e a febre que ela tinha começou a baixar. Eu podia sentir a pele dela esfriando debaixo da minha mão. Fiquei tão emocionada que comecei a chorar ali mesmo, no meio do vagão. A senhora só sorriu de novo, com aquele jeito calmo dela, e disse que Amanda ficaria boa, mas que precisaria voltar mais 2 vezes para completar o tratamento. Em menos de 1 semana, Amanda estava completamente curada, como se nunca tivesse ficado doente. Ela voltou a comer normalmente, brincar, ir para a escola, tudo. Fiquei tão feliz e agradecida que comecei a contar para todos os outros vendedores do metrô sobre a senhora do último vagão. Logo, várias pessoas começaram a procurar por ela. A Jéssica, que vendia balas comigo, levou o marido que sofria com dores nas costas.
O seu José, do carrinho de doces, levou a esposa que tinha pressão alta e todos voltavam dizendo que tinham se curado. Era como se aquela senhora fosse um anjo que tinha aparecido para ajudar todo mundo. Mas depois de uns 15 dias, comecei a notar umas coisas estranhas. As pessoas que tinham sido benzidas estavam diferentes. No começo eram mudanças pequenas, quase imperceptíveis. O olhar delas parecia vazio, meio fosco, como se tivesse um filme nos olhos. A voz também mudava um pouco, ficava mais rouca, mais profunda. Eu tentava me convencer que era coisa da minha cabeça, que estava imaginando coisas. Afinal, todo mundo estava curado e feliz, não é? Mas aquela sensação ruim não passava. E piorou muito quando percebi que a Amanda também estava começando a mudar. Uma noite, acordei assustada com barulhos vindos do quarto da Amanda. Quando abri a porta, gelei. Minha filha estava sentada na cama, olhando fixamente para a parede, falando sozinha com uma voz que não era a dela. Era uma voz grossa, estranha, que parecia de várias pessoas falando ao mesmo tempo. Quando chamei por ela, virou a cabeça para mim tão rápido que me assustei. Os olhos dela estavam completamente diferentes, opacos, sem aquele brilho de criança. Naquela hora, senti meu sangue gelar. Aquela não parecia mais minha filha. O que mais me apavorou foi quando ela abriu um sorriso estranho e disse, "Mãe", de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Desesperada, passei a noite em claro, segurando minha filha que alternava entre períodos de sono agitado e momentos em que sentava na cama e começava a falar coisas sem sentido com aquela voz horrível. De manhã, corri para a igreja mais próxima de casa. Por sorte, encontrei um pastor que estava chegando para abrir o templo. Quando contei tudo o que estava acontecendo, ele ficou muito sério e disse que precisava ver a Amanda urgentemente. Voltei para casa, peguei minha filha, que ainda estava estranha, e a levei direto para a igreja. O pastor, assim que a viu, confirmou o que eu já estava suspeitando. Aquela cura tinha vindo com um preço terrível. O pastor começou a orar por Amanda assim que chegamos na igreja. Foi uma oração forte, diferente de tudo que eu já tinha visto. Minha filha se debatia e gritava com aquela voz horrível, mas o pastor continuava firme. A sessão de oração durou mais de 2 horas e eu só conseguia chorar e me culpar por ter exposto minha filha àquela situação. Como pude ser tão ingênua? Como não percebi que aquela cura gratuita era perigosa demais? O tempo todo eu ficava pensando em todas as outras pessoas do metrô que também tinham procurado a tal senhora e que provavelmente estavam passando pela mesma coisa. Depois de muito tempo de oração, Amanda finalmente parou de se debater e desmaiou. Quando acordou, alguns minutos depois, era minha filha de novo. O olhar tinha voltado ao normal. A voz era a mesma de sempre. Ela não se lembrava de nada do que tinha acontecido, mas estava assustada e confusa. O pastor nos explicou que precisaríamos continuar vindo à igreja por mais alguns dias para garantir que estava tudo bem. Ele também me alertou para avisar as outras pessoas que tinham procurado a benzedeira, mas quando voltei ao metrô no dia seguinte, a senhora tinha desaparecido. Ninguém mais a viu depois daquele dia. Era como se ela nunca tivesse existido.